Paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar à luz da santa palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8, verso de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que nesse pequeno versículo da santa palavra de Deus, o Senhor Jesus nos falou de verdades muito profundas. E Ele praticamente resumiu toda a mensagem do Evangelho nestas duas pequenas afirmações e frases. Existem duas verdades de grande profundidade que foram reveladas aqui pelo nosso Mestre e amado Senhor Jesus Cristo, através destas afirmações. A primeira verdade é: nós não somos livres. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem precisa ser liberto está numa condição de ausência de liberdade, de prisão. O homem não nasce livre. O primeiro questionamento dos judeus, dos fariseus que estavam diante do Senhor Jesus Cristo, quando ele faz esta afirmação, é de que eles não eram escravos. Eles eram filhos de Abraão. Eles eram um povo livre. Como é que eles precisavam ser libertos, como o Senhor Jesus estava dizendo a eles naquele momento? Isso demonstra que, na verdade, eles recusavam o fato de que estavam em prisão por causa do pecado. O homem não nasce livre, o homem nasce prisioneiro do pecado. O homem nasce em amarras espirituais. Ele nasce sob o domínio das trevas, que é exercido sobre nós por Satanás por causa do pecado, por causa das nossas transgressões, por causa da própria justiça de Deus em permitir que nós sejamos tocados pelo inimigo, por causa das nossas transgressões. Nós não nascemos livres. O apóstolo Paulo trata largamente sobre esse tema na Epístola aos Romanos, onde ele diz que por causa de um só homem e da sua transgressão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós fomos contaminados pelo pecado de Adão e Eva. E esse pecado contaminou toda a raça humana. E todos os seres humanos já nascem sob essa condenação, já nascem em prisões espirituais, já nascem sob a influência maligna de Satanás. Nós não somos livres. E enquanto nós não reconhecermos esta realidade, nós jamais seremos libertos. Porque um homem que está em uma prisão, mas pensa que é livre para ir até Deus, pensa que é livre para, através das suas próprias ações, das suas próprias obras, caminhar na direção de Deus, ele jamais clamará por um Salvador. Ele jamais clamará por um libertador que possa salvá-lo. E não confunda as coisas. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não sou escravo de absolutamente nada. Eu posso ir e vir aonde eu bem entender. Não pense na prisão espiritual operada naqueles que estão no mundo por Satanás como uma cela pequena e escura, onde uma pessoa passa uma parte da sua vida em condenação. A prisão de Satanás se dá em meio a toda a liberdade que ele propõe no pecado. O homem que está no mundo de hoje se sente um homem livre. E ele verdadeiramente o é no sentido físico. Ele pode viajar, ele pode tomar decisões por si mesmo, ele pode fazer aquilo que ele bem entender. Ele pode escolher fazer aquilo que ele quer fazer. E é exatamente esta a prisão espiritual em que o homem está. O homem acha que pode fazer o bem por si mesmo, mas na verdade ele está condicionado a fazer o mal, a escolher sempre o mal, a caminhar sempre na direção contrária à direção de Deus. O coração do homem é completamente inimigo de Deus. O homem se rebela contra Deus em todas as suas ações. Por quê? Porque a essência do pecado é a independência de Deus. Então uma pessoa, mesmo aquela mais religiosa possível, quando ela acha que pode ir até Deus pela sua religião, pela sua força, pelas suas ações, na verdade esse é o maior pecado desta pessoa, porque ela está dizendo: eu não sou
prisioneiro. Eu sou livre. E quando ele está dizendo isso, na verdade ele está dizendo: Cristo é um mentiroso, um charlatão e não disse a verdade. Por quê? Porque ele disse que nós não somos livres, nós precisamos ser libertos, mas eu não concordo com Cristo. Então saiba, se você acha que pode chegar a Deus pela sua própria força, pela religião, pelos atos religiosos propostos pelos homens, saiba que esse é o seu maior pecado. Saiba que essa é a sua maior rebelião contra Deus. Porque Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque vocês não são livres. E qual é a segunda verdade que Cristo nos propõe neste pequeno verso? É se nós nos reconhecemos prisioneiros, se nós necessitamos ser libertos, se nós, como está escrito na Epístola aos Colossenses e também na Epístola aos Efésios, estamos presos em laços malignos, estamos sob a dominação do príncipe dos ares, que é Satanás, que nos engana dizendo que nós somos livres, mas na verdade o que ele nos estimula a fazer é exatamente o que nos aprisiona: o pecado e a independência de Deus. Quando nós reconhecemos isso, o que é que pode nos libertar? Então Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que pode nos libertar desta situação é a verdade. E o que é a verdade? Porque nós temos um conceito relativista no que diz respeito à verdade, não é? Na sociedade atual, muitas pessoas dizem: a verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é certo para mim pode ser errado para você. Mas não é sobre isso que Cristo está dizendo. Não é essa verdade relativizada. Cristo está falando sobre algo muito específico aqui. Ele está dizendo: conhecereis a verdade. Não é uma verdade. Não é uma das verdades possíveis. Ele está dizendo a única verdade. O que é esta verdade? No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, ele vai nos dar essa resposta. Ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? O homem não é livre, ele está em prisão, ele precisa ser libertado. E a única coisa que pode libertá-lo é a verdade. O que é esta verdade? A palavra de Deus. É somente pelo ato de conhecermos e aceitarmos as verdades reveladas na palavra de Deus é que nós somos verdadeiramente libertos e salvos da condenação eterna. E o que é o coração desta mensagem, desta verdade, o coração da palavra de Deus? A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro que trata sobre bênçãos, sobre curas, sobre prosperidade, como muitos têm distorcido para o benefício próprio e para suas próprias condenações. A Bíblia é um livro que trata sobre a pessoa e a obra de Cristo. O Antigo Testamento aponta para aquele que havia de vir, e o Novo Testamento revela aquele que havia sido prometido e veio e se revelou a nós, Cristo Jesus, o nosso Salvador. É sobre Cristo. Então a palavra é Cristo. O próprio Senhor Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a palavra. Então nós não somos livres, nós não nascemos livres, nós nascemos sob condenação e em prisão espiritual. E a única coisa que pode nos libertar é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. A Bíblia não é um livro qualquer de história, mas a Bíblia é a palavra poderosa, infalível, vinda da parte de Deus para nos libertar. Por isso, nenhuma pregação, nenhuma filosofia humana, nenhuma outra mensagem, nenhuma profecia tem poder de nos libertar, a não ser que esta pregação, que esta exposição seja verdadeiramente baseada na verdade da palavra de Deus, ou seja, a glorificação de Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas almas. Esta é a única coisa que pode nos libertar. Então meditemos, queridos, nesta afirmação do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade
Nada além da verdade. Unicamente a verdade vos libertará. Abramos o nosso coração para aceitarmos a nossa condição caída, a nossa condição de total dependência de Deus, a nossa condição de estarmos em uma prisão, em laços malignos, em grilhões, em correntes, em total incapacidade de nos levantarmos e irmos até Ele, a não ser que alguém venha e nos liberte, a não ser que alguém venha e abra esta porta desta prisão, a não ser que alguém venha e nos solte desses grilhões, dessas correntes, dessas cadeias. E a única coisa que pode fazer isso é a verdade revelada na santa palavra de Deus, que é a fé na pessoa e na obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.